Olá, essa então é a terceira aula. Eu fiz a primeira aula com uma aula mais teórica do planejamento à avaliação, dialogando com os autores de referência para a gente discutir essas duas dimensões da docência que eu considero fundamentais. E como vocês sabem, a proposta da didática que a gente construiu foi que agora a gente vai passar para o tempo, né, depois do Natal e Ano Novo, a gente vai passar para o tempo de vocês apresentarem uma aula expositiva numa perspectiva, aula expositiva dialogada numa perspectiva freiriana, com 5 passos que já estão lá do planejamento e avaliação. Eu já expliquei o roteiro do plano de aula para vocês, eu vou mandar por e-mail, está em Word, que vocês podem fazer lá mesmo. Lembrando que o plano deve ser entregue no dia da sua aula, um para a banca e um para a professora. E nós combinamos lá, quando eu apresentei a proposta para vocês, que a gente iria fazer a avaliação da aula em cima dos critérios do concurso para professor da Escola de Educação Básica da UFO, a ESEBA. Então, eu peguei do edital da ESEBA a forma que a aula será avaliada. E eu queria que vocês já conhecessem agora de partida, até para vocês. Primeiro, é muito importante, né, numa avaliação dessa que tem como princípio a avaliação formativa, que vocês saibam como é que vocês serão avaliados. E mesmo porque em todos os editais, se vocês forem também participar de um concurso para professor, para professora, vocês também vão conhecer pelo edital quais os critérios vocês serão avaliados, gente. E isso é uma dica importante, né? Porque eu tenho participado de bancas, mês passado mesmo participei de uma na UNB, e é tão interessante que às vezes as pessoas não leem o edital, porque lá no edital, em geral, né, pelo menos os que eu já participei, sempre estarão explicitados quais critérios vocês serão avaliados. Seja na prova escrita, seja na prova didática, seja no currículo, né? Geralmente são essas 3 fases que tem num concurso docente. Então, é importante que você leia, que você saiba quais são. A gente pouco preocupa, né? A avaliação ainda é uma área muito pouco habitada no nosso campo. Eles acham que, não, a avaliação é fazer prova. E não é isso, né? Tem uma complexidade danada, assim, naquilo que é fazer uma prova, corrigir uma prova, dar uma devolutiva de uma prova, né, fazer uma prova adequadamente, não numa perspectiva de avaliação formativa, né? Porque se é para punir, aí é outro princípio e, portanto, outra forma de se executar a avaliação, ou de se pensar a avaliação. Então, esse daqui também vou mandar em Word para vocês por e-mail, porque já está a avaliação da aula, então quem é o grupo avaliador já vai preencher. Eu vou tirar esse negocinho daqui, né, que as pessoas, eu já enxergo só com isso, mas fica muito feio, né? Já foi, nem percebi, agora que eu percebi. Grupo avaliador, o grupo avaliado, a data, o tema da aula, o horário, né? Um pouco para a gente ter aí o cabeçalho da avaliação, e vocês, o grupo que vai avaliar, então, e eu também, né? Eu vou avaliar em cima do quê? E a ideia, gente, é tirar a média, né? Eu faço uma avaliação, o grupo faz uma avaliação, soma, divide por 2 e é a nota de vocês, tá? Só para saber aí qual vai ser a nota que vai, como é que vai traduzir isso em nota. Então, eu peguei desse edital, eu peguei 2 editais, na verdade, um que é da área de matemática e outro que é da área de educação infantil. Mesclei os 2, porque eles têm eram diferentes, inclusive, procedimentos desses editais. Então, peguei e adequei a nossa finalidade aqui, né? Porque aqui, senão, fica descompassado. Então, mudei algumas coisinhas, mas, em princípio, é o mesmo. O nome é o mesmo, o critério é o mesmo, a descrição é a mesma. Os valores são diferentes, porque no nosso vale 20 pontos, lá no caso do edital, valia 100 pontos cada etapa, né? Então, pertinência temática e abordagem teórico-conceitual, que é a capacidade de articulação entre o tema, o objetivo, olha, escrevi errado aqui, o objetivo e a metodologia e o desenvolvimento lógico-formal das ideias. Então, esse daqui é no plano,
né? Como é que você fez essa articulação entre tema, objetivo e metodologia, que são os 5 passos? Está coerente? Ou você está falando que é um objetivo e foi fazer outra coisa lá, né? Fala que o objetivo é chegar em Uberlândia e você foi para Uberaba. É possível identificar essa pertinência temática e essa abordagem teórico-conceitual? Depois, o segundo item, habilidade na expressão escrita. Articulação de ideias com precisão vocabulária e correção gramatical, com utilização correta das articulações gramaticais, fazendo com que o texto se apresente de forma clara, com ideias encadeadas, em que se identifique a associação consistente de elementos do texto. Claro que aqui, quando eles estão falando de uma redação, né, de uma prova mais escrita, assim, mas para nós é o que você escreveu. No plano tem essa articulação de ideias, tem coerência, né, consegue expressar de forma escrita o que você quer? Dá para ser compreendido? O domínio da língua portuguesa com relação à ortografia, acentuação, pontuação, concordâncias, nominal e verbal, além do vocabulário técnico referente ao tema da aula. Então, eu vou arrumar aqui junto com vocês, porque ficou domínio da língua portuguesa com relação à ortografia, acentuação, concordância, e aí eu vou tirar isso aqui, tá? Eu não concordo que seja um vocabulário técnico. Porque tem outro que é da ideia da gente saber o conteúdo, né? Mas aqui é a escrita. Então, aqui é só a escrita. Você conseguiu fazer isso, né? 5 pontos. Capacidade de organização e planejamento. Organização do plano, que consiste em detalhar os passos da aula expositiva. Então, aqui é o detalhamento dos 5 passos. O que vai fazer na inspiração? O que vai fazer na problematização? O que vai fazer na reflexão? O que vai fazer na transpiração? O que vai fazer na síntese? Com detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ai, péssimo. Avaliação, organização da avaliação como forma de aprender, né? Então, o que é que vocês vão... o que veio no plano? O que se propõe no plano? Utilizou a avaliação formativa, isso que a gente pediu? Adequação do tema ao nível proposto, contendo exemplificações que fundamentam o entendimento e facilitam o acompanhamento do mesmo. Isso é aquilo que eu falei para o nível de ensino que você planejou. Se você colocou lá que você vai trabalhar com o 3º ano do ensino médio, como é que está adequado? Aqui não é da graduação, né? É adequação do tema ao nível de formação. Certo? Certo. E adequação da bibliografia utilizada, porque o plano também tem a bibliografia, então aí também, total 20 pontos, porque são os 20 pontos que a gente tem. Aí viriam com as observações. Se o grupo quiser fazer alguma observação, né, do plano, tem alguma observação aí que gostaria de deixar, se não, deixa em branco, né, só coloca os valores ali. E esse daqui são os critérios da apresentação da aula, porque é 20 pontos para o plano, 20 pontos para a apresentação. Na apresentação da aula também, eu fui mesclando, tá, gente? Alguns desses aqui com o que estava no edital e o que é nosso objetivo aqui na aula, para a gente não se perder também. Então, comunicação e oralidade, a interação com a turma, tom de voz, expressão corporal, respeito aos padrões da língua culta e uma comunicação respeitosa. O tempo, respeito ao tempo de 40 a 50 minutos. Aqui, na verdade, eu vou até tirar o 40, porque lá tem essa margem, mas aqui nós somos 50 minutos, né? Esse é o combinado, tá certo? Ao tempo de 50 minutos. Articulação, capacidade de articulação das ideias, conceitos, conteúdos e informações atualizadas sobre o tema para o nível de ensino. Conseguiu fazer essa articulação na aula, né? Metodologia, utilização adequada dos passos da aula expositiva dialogada, inspiração, problematização, reflexão, transpiração e síntese. Eu repeti aqui para ficar claro. Porque, mais uma vez, na apresentação precisa passar obrigatoriamente pelos 5 passos? Não, não precisa. Mas você pode escolher 3
ou 2, como dependendo do tema, do que vocês planejaram, e dizer o que vocês fariam nos outros 2, né? É só para não ficar, olha, aqui a gente faria, não vai fazer, mas vai falar o que faria nesses outros passos, né? Isso é importante. Explique-se, diga, né? Diga o que vocês fizeram, explica para a gente. Olha, gente, como vocês sabem, a gente vai passar pelos 5, mas eu vou fazer aqui, nós vamos fazer 3, nós vamos usar esses 3 porque os outros não dão tempo em 50 minutos. Nós também planejamos, mas depois nós vamos só falar sobre eles, certo? Avaliação, a integração da avaliação com a finalidade da aprendizagem. Então, conseguiu fazer, propor uma avaliação. Ah, mas aqui é a aula, né, gente? Na aula, vocês não vão fazer avaliação. Eu vou retirar este item daqui, tá bem? Porque, entendem, a avaliação, ela consta no plano, mas ela não vai ser a ação da aula. Então, eu vou tirar daqui, tá bem? E o cumprimento do plano apresentado em sua integralidade, porque como vocês vão ter o plano, o grupo que vai avaliar, vai ver se o que foi feito lá foi proposto, por exemplo, por isso que é importante vocês explicarem para a gente. E nós vamos trabalhar só com inspiração, problematização e reflexão. Aí a gente vai ver, dentro desses 3 itens, tudo que está lá no plano, vocês fizeram na aula, certo? Também podem fazer os 5? Podem. Não é só para vocês não ficarem também, fazer um pupurri de cada um muito fragmentadinho. Não precisa, pode dar uma unidade de sentido fazendo só 3 passos, fazendo quantos passos vocês acharem possível de acontecer, dentro da temática, dentro dos objetivos, dentro daquilo que vocês se dispuseram a fazer, certo? Eu vou tirar a avaliação e redistribuir esses 3 pontos aí, porque a avaliação realmente não vai ser da aula. E aí também coloquei aqui, da mesma forma que o outro, um campo de observação, que se quiser colocar qualquer observação aqui, pode ser feita pelo grupo que está avaliando. Então, o grupo que está avaliando vai ter sempre um formulário desse a ser preenchido por avaliação que for fazer, né? E é nessa avaliação que vocês serão avaliados. Então, serão avaliados pelo grupo e por mim. E aí a gente vai somar, dividir por 2, essa é a nota de vocês, tanto no plano quanto na apresentação. Certo? Já que essa é a terceira e última aula que era para explicar, eu quero aproveitar aqui e desejar para vocês um excelente final de ano. Eu estou realmente muito solidária a vocês e à universidade pública neste país, com o caos, o desmazelo que foi deixado à educação, né? E nós estamos sentindo na pele a Universidade Federal de Uberlândia, a gente conversou um pouco na última aula sobre isso, agora com as bolsas, mas o cenário é um cenário realmente caótico, né, da educação brasileira, deixado por este governo. Teremos que enfrentar grandes desafios aí, mas eu sou muito solidária à causa, acho que os estudantes e as estudantes têm que se mobilizar, eu estou junto com vocês e defendendo incondicionalmente a universidade pública, mas nas condições que nós também precisamos, né? Então, sinta aí a minha companhia ao lado de vocês. E com esta companhia, eu desejo para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e a gente retoma em janeiro com as aulas dialógicas ou aulas expositivas dialogadas, e eu espero que seja também um momento importante aí da aprendizagem, da ensinagem e da possibilidade que a gente tem de aprender juntos. Um abração apertado em vocês, e até janeiro. Até o ano que vem.